Para todo sempre seja louvado o nome excelente de Jesus Cristo. Amados, estamos estudando a palavra do nosso Senhor no tema Libertação Financeira na sua primeira edição. E dentro desse tema estamos abordando sobre a soberania de Deus, em que já falamos sobre a condição de que Deus fala, Deus tem, Deus pode, Deus quer, temos direito, sobre a condição de vida abundante. E agora nós estamos abordando sobre a condição da pobreza versus riqueza. O que Deus pensa sobre isso? O que a palavra de Deus nos revela sobre isso? Né? Podemos pegar a partir de Deuteronômio capítulo 15, versículo 4. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuires. Queridos, entenda o seguinte: pobreza é uma condição contrária à natureza de Deus. Em Deus não há pobreza nenhuma. Se você tiver base contrária no que eu estou dizendo, por favor, entre em contato comigo e me mostre. Quando nós olhamos para o multiverso, olhamos para os céus, para os astros, o sol, a lua, as estrelas, nós percebemos o quanto nosso Deus é abundante, o quanto nosso Deus satura, o quanto nosso Deus não economiza, no sentido de que a obra dele é maravilhosa. Quando você olha para as plantas, eu pergunto, precisa tanta variedade? Existe uma infinidade sem conta de variedades de planta que nós desconhecemos. Quando olhamos para só as árvores frutíferas, os frutos, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar uma espécie aí de fruta, né? Você pega a banana, por exemplo, tem banana prata, banana ouro, banana da terra, banana nanica, banana de todo tipo. Só de banana. Laranja. Quantas frutas? Manga. Você chega num abacateiro, por exemplo, ou numa mangueira, ou numa laranjeira, é tanto fruto que está dando ali que cai no chão e se perde. Você olha para os mares, para os oceanos, tanta água. Aliás, esse planeta poderia chamar planeta água, né? Porque é água em cima, nas nuvens, é água no ar. O ar ele é composto por água. Nós, seres humanos, temos aproximadamente 70% de água líquido em nós. Né? Se fura o solo, tem água lá no subsolo. Então não precisava tanta água. Mas o nosso Deus é riquíssimo, é abundante. Se você pega a variedade de flores, variedade de animais... Então, irmãos, eu quero que você me explique ou tente me convencer do seguinte: onde existe pobreza em Deus? Então, nunca abra a sua boca para dizer que você é pobre. Nunca. Ah, bicho, mas Davi falou que ele é pobre. Escuta, você não pode pegar um versículo específico. Aliás, eu quero deixar bem claro o seguinte: quando você pega um versículo para fazer desse versículo uma doutrina, isso é heresia. Saiba que todas as bases para heresia saem da Bíblia. Assim como a verdade brota da Bíblia, toda a base da mentira também brota da Bíblia. Então tome muito cuidado com a religiosidade. Ah, mas a viúva pobre, ela era pobre. Depois que teve encontro com Jesus, não continuou sendo pobre? Temos uma igreja do Apocalipse, né, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, que a repreensão dessa igreja é porque ela dizia que era uma igreja pobre.
Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, nós lemos: para que entre ti não haja pobre. Irmãos, me explica uma coisa, como é que um Deus rico é a pessoa, né, a personalidade, a persona mais rico de todo o multiverso pode ter filhos pobres? Não existe essa condição. Deus não quer pobre no meio do seu povo. Se você diz que você é pobre, você acha que é pobre, isso é com você. Nós já falamos em ministrações anteriores que quando chegarmos na presença de Deus, lá as ruas são de ouro, a cidade é de ouro, a praça é de ouro. E se você não mudar a tua mentalidade, tu vai querer voltar para a pobreza que você vive na terra. Não está preparado então para entrar no reino de Deus. Precisa mudar a mentalidade. Porque natureza de pobre não entra na presença de Deus. Entenda isso. Eclesiastes capítulo 9, versículo 15 e 16 está escrito. Veja bem, Eclesiastes capítulo 9, versículo 15 e 16. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que o livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Deu para entender? A Bíblia está dizendo que ainda que o homem seja sábio, se ele for pobre, é desprezível. Uma pessoa pobre, você olha para ela, uma pessoa miserável, uma pessoa que está passando necessidade, você olha para ela, o que ela está glorificando a Deus através daquela situação de falta, de miséria? Não está glorificando a Deus, evidentemente. Em Deus não há nenhuma pobreza. Agora, se você não está acostumado a viver na riqueza, é bom você se acostumar. Porque já vimos que tudo pertence a Deus e pertencendo a Deus pertence a nós também. Que somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, amados, precisamos nos acostumar. Glórias ao nome do Senhor. Em João, no capítulo 19, versículos 23 e o versículo 24, nos dá conta o seguinte: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. Por que você acha que os soldados estavam disputando a veste de Jesus Cristo ali? E eles decidiram não repartir a túnica, não rasgar a túnica. Evidentemente porque era valiosíssima. Porque se fosse um trapo, se fosse um pano, nem eles queriam, eles iam disputar em jogo. Talvez não falaria, fica para você, para que eu quero isso? Mas como era peça valiosíssima, a túnica que Jesus vestia, então eles disputaram. Você está entendendo? Está compreendendo o que está sendo ministrado? Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amados, paramos aqui. Na próxima aula daremos continuação através desse ponto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que o nome do Senhor Jesus seja louvado e glorificado. Até a próxima, Deus abençoe.